Segunda-feira, dia 16 de setembro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. O Brasil queimando e o pau quebrando. O que estamos assistindo em nosso Brasil é digno de um filme. É um filme que pode ser considerado comédia, drama e terror, tudo junto. Porque é inacreditável o que a gente assiste atualmente. Claro, o tal José Luiz da Atena provou ontem ser uma pessoa despreparada para o debate público e que não tem o mínimo controle em momentos decisivos como o de um debate. Mas, contudo, porém e todavia, desde pequenininho eu ouvia dizer que não se deve ferir a honra de uma pessoa, de um homem, por pior que ele seja, pois tanto bater no rosto de um homem ou colocar em dúvida sua masculinidade é algo que dificilmente um homem de verdade aguenta. Foi o que aconteceu. Se o Datena passou dos limites partindo para a ignorância, é porque foi provocado e propositalmente, a meu ver, pelo Pablo Marçal, que talvez queria realmente tirar o Datena do sério, mas não imaginava que a atitude dele passasse de um simples arroubo, palavras ásperas como troco. Mas o Marçal não esperava uma cadeirada. Errou feio o Datena e errou também o Pablo Marçal. O engraçado é que eu até curti um post que o Paulo Figueiredo, de quem eu não me simpatizo muito para falar a verdade, mas ele fez um post interessante dizendo que o Pablo Marçal precisa aprender a se defender. Pois o cara diz todo dia que luta com tubarão, com leopardo, que enfrenta isso, enfrenta aquilo. E aí toma uma cadeirada do Datena, que se movimenta como um bicho preguiça. E depois teve que procurar atendimento médico. Parece que o Marçal não sintonizou a frequência, diz o Paulo Figueiredo. Eu concordo plenamente com isso. Essa situação, a meu ver, só serviu para dar a vitória a Ricardo Nunes. Só serviu para o Nunes ganhar pontos. Tanto é que saiu uma pesquisa já hoje, pela manhã, colocando o Nunes com 24% e Boulos e Marçal com 22%. Isso é uma demonstração do momento. Se bem que pesquisa a gente sabe que não é para levar tão a sério, mas eu acho que tanto o Ricardo Nunes como o Boulos ficaram contentes com esse circo todo. Pois tanto o Datena como o Marçal perderam pontos, porque além da baixaria verbal e física, não apresentaram um único bom argumento do porquê estão disputando a Prefeitura de São Paulo. Eu não conheço o plano de governo do Pablo Marçal, como não conheço o plano de governo do Datena. Assim como o Boulos também não tem. E o Ricardo Nunes só está seguindo a onda do plano de governo do Bruno Covas. Outro ponto, marketing é marketing, mas precisa ser bem feito. Porque sair de ambulância numa maca porque sofreu uma fratura na costela é demais. Me desculpem. Após a cadeirada, o Pablo Marçal retornou ao púlpito, tem os vídeos mostrando, mas ficou ali parado com a sua equipe, olhando o Datena do outro lado com a equipe dele, depois caminhou um pouco, parou e disse que acha que tinha fraturado a costela, deixou o local caminhando para fora da emissora e depois acionou a ambulância. E chegou a publicar um vídeo no qual aparece com uma máscara de oxigenação dentro da ambulância. Puro marketing. Os assessores gravaram os vídeos no caminho do hospital, dando a impressão de que se tratava de uma emergência. Olha só, eu já tive 2 costelas fraturadas na minha juventude e conheço outras pessoas que também tiveram. E não houve necessidade alguma de ambulância, pois o único tratamento possível para isto, exceto quando a costela perfura,
o pulmão, evidentemente. Mas o único tratamento para isso é enfaixar o tórax e tomar um analgésico para tirar a dor, evidentemente. E depois esperar 1, 2, 3 semanas aí até resolver a situação. Ambulância. Depois de ficar parado em pé, caminhar, sair andando. Se fosse para ir para o hospital, sentasse no próprio carro e alguém levava ele no hospital. Mas a ambulância é o marketing. Conforme o próprio médico disse em vídeo, não houve uma fratura, mas sim um trinco, o que ameniza muito mais. Sexto arco postal aqui à direita teve uma linhazinha de fratura, tá? Provavelmente é por isso aquela dor que você estava quando eu fui te examinar. Tá. Como você tomou um diclofenaco na ambulância, eu estou pedindo alguns exames de sangue só para a gente ver tua função renal, porque se for o caso, o anti-inflamatório é uma boa alternativa para a dor. Mas a espetacularização do caso era mais importante que as verdades do fato. Nós paulistanos estamos lascados. Essa é que é a verdade. Principalmente depois que o próprio Marçal comparou a cadeirada sofrida com a facada em Jair Bolsonaro e o disparo contra Donald Trump. Tem cabimento um negócio desse? Isso é o que a gente chama de fim da picada. Verdade é que a postura do Marçal, após a agressão, rendeu comparações com o caso de José Serra, lá em 2010, quando ele estava caminhando nas ruas e jogaram uma bolinha de papel na cabeça dele. Ele passou a mão e saiu caminhando. Passou alguns minutos, recebeu um telefonema e aí colocou a mão na cabeça, como se tivesse levado uma tijolada. Isso foi lá no Rio de Janeiro. Vocês se lembram disso, certamente? Né? E aí, claro, pediu para ser levado ao hospital. É assim que o político faz. Mas hoje o boletim médico do Pablo Marçal, lá no Hospital Sírio-Libanês, apontou um traumatismo na região do tórax, à direita, né? E no punho direito, mas sem maiores complicações associadas. Pablo Marçal ainda publicou uma foto na cama do hospital, fazendo o sinal do M, não é isso? É assim? Isso, né? Onde visivelmente se via a pulseira hospitalar de cor verde, que simboliza quadro sem gravidade. Simples assim. Nos comentários, alguns dos seus próprios seguidores reclamaram da atitude, apontando uma suposta tentativa de capitalizar eleitoralmente em cima da agressão. Ele não precisava desse escândalo de ambulância. Se ele simplesmente parasse de participar do debate e dissesse, não tenho mais condições de continuar, ele sairia grande. Mas quis lacrar com isso, perdeu votos. Tenho certeza disso. Não vão imaginar os senhores que nos dias de hoje, onde tudo é fotografado, filmado instantaneamente, as pessoas não consigam discernir entre verdade e ilusão e narrativas. Quanto ao Datena, não vale nem a pena explicar porque é um caso perdido. Dito isto, vamos ao que interessa. Por quê? Ontem, no início da tarde, um agente do serviço secreto viu uma arma estilo HK-47, uma arma que fura até trilho de trem. Eles viram uma arma saindo no meio dos arbustos, no campo de golfe, perto de onde Donald Trump estava jogando. E atiraram no rifle, digamos assim, ou na pessoa. Mas o camarada saiu correndo, fugiu, e testemunhas viram a pessoa e viram o carro com o qual ele fugiu, um Nissan preto, né? Deram até a placa do veículo. E claro que pouco mais tarde a polícia localizou o veículo, numa rodovia próxima, lá na Flórida. Horas. Pegaram o camarada, evidentemente, né? Pegaram o cara e o xerife do condado de Palm Beach, Rick Bradshaw, disse que o suspeito se escondeu perto de uma cerca de arame, entre 300 e 500 jardas de onde estava Donald Trump, enquanto tentava acertar o 5º buraco no campo de golfe. Né? É normal, todo mundo sabe que Donald Trump sempre joga golfe, né? Quando está livre. Muito bem. Fontes policiais
disseram aos jornais que o suspeito é o tal do Ryan Root, um morador do Havaí, que tem 58 anos, que já defendeu causas progressistas online e é doador confiável para causas de candidatos democratas. A testemunha foi levada ao condado de Martin, onde identificou o motorista como o mesmo homem que viu no local do incidente. Uma arma com mira telescópica, mochilas e câmeras GoPro foram encontradas em arbustos perto do campo de golfe. Muito bem. Essa é a notícia que vocês já devem ter lido também, obviamente, né? Mas parece que esses atentados e agressões se tornaram métodos de campanha eleitoral e que aos poucos vão se tornando consequências naturais quando existe uma polarização muito grande. Só para se ter uma ideia, aqui no Brasil, antes mesmo de atingir a metade do período de campanha eleitoral, o Brasil já registrou ao menos 40 candidatos que já morreram em todos os municípios brasileiros. Olha só, em consequência de disputa política. 40 pessoas já foram mortas. E esse levantamento é feito pelo Tribunal Eleitoral, né, nos mais de 5 mil municípios brasileiros, e que até agora somente 72% desses candidatos foram confirmados. Ou seja, dentre os confirmados já se detectou 40 que estão fora de combate. Isto demonstra o quê? Que a política realmente se tornou um caminho para o sucesso, um sucesso muito rápido e muito poderoso, porque do dia para a noite os políticos estão comprando mansões, carrões, viajando à torta e à direita. Então, claro, tudo que é bom todo mundo quer. E esse é o grande problema no Brasil. A disputa eleitoral é a disputa por um grande prêmio. Essa é que é a verdade. Não vou nem dizer quantos candidatos de direita já morreram e quantos foram os de esquerda, porque isso eu vou deixar para vocês só pensarem um pouquinho. Tenho certeza que vocês já matam a charada. Mas enquanto isto, com toda essa confusão de campanha eleitoral, pouco se fala da autorização que o ministro Dino deu ao governo federal para estourar o teto de gasto fiscal para combater queimadas. Olhem só. Agora, o governo já está preparando uma medida provisória para abrir um crédito extra de 500 milhões de reais acima do orçamento para combater os incêndios. Meus amigos, é claro que esse dinheiro não vai para combater porcaria nenhuma, porque como o próprio atual inquilino do Palácio do Planalto dizia em 2021 e começo de 2022, por que o presidente não usa o exército? Por que ele não manda uns 50, 60 mil homens do exército para combater os incêndios? Isso é uma pouca vergonha, blá, 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 blá. Vocês se lembram disso? Mas e agora? Por que ele não manda o exército com seu comandante apadrinhado, seus generais a tiracolo, enviar os militares para apagarem esses incêndios que são criminosos, sim? Não tem nada a ver com El Niño ou com, sei lá, problemas climáticos. Porque problema climático existe desde que o mundo é mundo. Tem épocas de frio, épocas de calor, épocas de seca. Não, isso é conversa para boi dormir. Os incêndios estão sendo provocados, existem toneladas de vídeos que mostram pessoas colocando fogo nas matas. Mas, dessa vez, parece que o exército não pode cumprir essa função. É mais fácil pedir ajuda financeira para combater aquilo que vai acabar por si só. Vai chegar um momento que vai acabar os focos de incêndio. E aí vão dizer que o governo agiu. Não. Quando a grana entrar no bolso, esses incêndios criminosos vão deixar de existir. Simples assim. Porque tudo é política. E essa grana precisa ser enviada para as pessoas certas, para que esse atual governo consiga, ao menos, terminar ao estilo meia boca, para não ficar pior do que já está. Isso é o que eu acho. Então, eu digo que independentemente a eleições, o Brasil está lascado. Nós estamos lascados na mão de pessoas incompetentes,
com muito má vontade política e que não pensa na população brasileira, muito pelo contrário. E o que aconteceu ontem no debate é um pequeno exemplo dentro da capital mais rica do Brasil, com o maior recurso de uma cidade no Brasil, sendo disputado por pessoas incompetentes, desqualificadas e com futuro incerto, diga-se de passagem. Por isso que eu digo, meus amigos, não sei quem vai para o segundo turno, mas quando chegar no segundo turno, desde que não seja o Boulos, fechem os olhos e apertem um botão e seja o que Deus quiser. Porque a coisa tá feia, não tem bonzinho nessa história. Trouxas somos nós que ficamos diariamente comentando esses assuntos, mas é o nosso trabalho. O meu trabalho é fazer os vídeos, e vocês usam o tempo que vocês possuem para assistir os vídeos que vocês acharem melhor. Era isso que eu tinha para vocês no vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe os likes, se inscrevam no canal, chame meus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus, tchau, tchau.